Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa primeira aula da disciplina Filosofia da Religião. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã, nós lhes damos graça pela noite que passou e pelo este dia, porque nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Pedimos, Senhor, a Tua presença nessa aula, a fim de que possamos aprender esse assunto relativo à Tua palavra, Papai. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e verdadeiro, nós te pedimos essas coisas e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Filosofia da Religião, primeira aula. O homem deve apenas crer ou buscar os porquês? Devemos apenas crer? Como dizia Santo Agostinho, se não creres, não entenderás. Devemos apenas crer ou devemos buscar os porquês, tentar entender os mistérios que envolvem as questões sobrenaturais da nossa vida? Nessa aula teremos como objetivos definir filosofia, conceituar filosofia da religião e discorrer acerca da origem da religião. Pois bem, o que é filosofia? Tanto se fala em filosofia. Eu tenho a minha filosofia. O meu parente, o meu amigo, tem a filosofia dele de vida. O que é filosofia? Pois bem, filosofia é a inclinação natural do ser humano para o conhecimento racional sobre si mesmo e sobre a realidade que o cerca. Filosofia é desejar conhecer a si mesmo de forma racional e a realidade que nos cerca, o mundo à nossa volta. Isto é, filosofia. É uma interpretação do mundo mais baseada não mais no mito, mas na razão. Porque, a princípio, o homem, a humanidade, o ser humano, interpretava o mundo com base no mito. Ele olhava para o sol, percebia a sua dependência do sol e interpretava o mundo com base na existência do sol, na utilidade, na necessidade do sol, da lua, da água, das plantas. E ele criava mitos em torno dessa imaginação, dessa observação. Mitos principalmente ligados à origem dele próprio, o homem, e do mundo que o cerca, do planeta em que ele vive. Pensava também no universo, mas de forma mitológica. Os mitos da criação. Mais adiante nessa disciplina nós veremos alguns mitos da criação. Mas a filosofia é o momento em que o homem rompe com o mito e passa a buscar a interpretação mais pela razão, pelo raciocínio. A filosofia tem a Grécia do século VI a.C. como um marco de seu surgimento no Ocidente. O marco do surgimento da filosofia no Ocidente, desse romper com a mitologia e a busca de uma interpretação do mundo pela razão, no Ocidente é marcado pelo século VI na Grécia. Muito embora, desde o século X a.C., tenha manifestações dessa busca do saber, que é a filosofia, no mundo oriental. Pois bem, filosofia. De onde viria esse nome? Do grego philos, amor, amigo, amante, e sofia, saber. Filosofia, amor pelo saber, busca do saber. Os primeiros filósofos eram chamados de sábios. Até que um dia
Um deles disse: não me chame de sábio, chame-me apenas de filósofo, aquele que ama o saber, aquele que busca o saber. Daí filosofia, busca do saber, amor pelo saber. Mas a nossa disciplina é filosofia da religião. O que é filosofia da religião? É uma das divisões da filosofia e tem por objetivo o estudo da dimensão espiritual do homem. De que perspectiva? Estudo da dimensão espiritual do homem, mas de que perspectiva? De uma perspectiva filosófica, metafísica, antropológica e ética. Indagando e pesquisando sobre a essência do fenômeno religioso. Então, filosofia da religião nada mais é do que de uma perspectiva filosófica, metafísica, antropológica e ética, indagar, pesquisar sobre a essência do fenômeno religioso. A essência desse fenômeno presente desde os primórdios da humanidade em todas as culturas, em níveis diferentes, mas em todas as culturas. Uma verdadeira filosofia da religião não é essencialmente defensiva e nem especificamente negativa. Uma verdadeira filosofia da religião, ela não defende, não afirma e também não nega determinada, qualquer que seja a religião. Antes é a consideração de assuntos religiosos. Considerar, analisar assuntos religiosos mediante a crítica analítica, o exame das argumentações, o exame das premissas e a avaliação feita pela filosofia, ou seja, feita por intermédio da busca do saber racional. O propósito da filosofia da religião não é, em primeiro lugar, aceitar ou rejeitar as crenças religiosas, e sim compreender e descrever as formas mais exatas e abrangentes. Descrever as religiões de forma mais exata e mais abrangente, e não aceitar ou rejeitar. Desse ponto de vista, a filosofia da religião é o estudo lógico dos conceitos religiosos e dos conceitos, argumentos e expressões teológicas. Então analisa a filosofia e a teologia da religião, porque cada religião tem a sua teologia. Cada religião tem a sua teologia. A filosofia é a busca do saber. A religião é a busca de um reencontro com Deus, seja ele o Deus da cultura judaica cristã ou qualquer outro Deus, ou deuses. Isso é religião. Filosofia da religião é pensar sobre os aspectos filosóficos que envolvem a religião. E ela também analisa a teologia que envolve as religiões. Isso é filosofia da religião. É o escrutínio de várias interpretações. Escrutinar, examinar várias interpretações da experiência e das atividades religiosas. O que subjaz, o que está por trás das várias atividades religiosas. O filósofo que pratica, a mesma não precisa dedicar-se à religião que estiver estudando. Não precisa. O filósofo que estiver estudando a religião cristã,
ele não, do ponto de vista da filosofia, ele não precisa ser necessariamente um cristão. O filósofo que estiver estudando o budismo, do ponto de vista da filosofia da religião, ele não precisa necessariamente ser um praticante dessa religião, um budista. A filosofia da religião, ela deve ser distinguida, ela deve ser diferenciada da apologética, porque a apologética defende, ela faz apologia. A filosofia da religião não defende e nem nega. A filosofia da religião apenas analisa. Então a filosofia da religião não deve ser confundida com a apologética. E também ela não deve ser confundida, não deve ser identificada com a teologia natural. Porque a teologia natural, ela examina teologia, theos, Deus, logia, estudo, tratado. A teologia natural, ela examina, ela estuda a teologia do ponto de vista da natureza. Então, visto que o filósofo da religião também às vezes avalia alegadas revelações, ela não deve ser confundida com a filosofia, com a teologia natural, porque a teologia natural atém-se somente à relação de Deus com a criação naquilo que se pode entender pela natureza. Ao passo que outros ramos da teologia examinam revelações. E o filósofo da religião, ele atenta também, em dados momentos, às alegadas revelações. Pois bem, o que é religião? Do latim religio, que significa religar, apertar, atar, com referências a laços que unam o homem à divindade. Então isso é religião. Religare, religio, relatar, reatar, colocar em comunhão um homem e uma determinada divindade. A religião é um corpo organizado de crenças. Para ser uma religião tem que ter um corpo organizado de crenças que ultrapassam a realidade da ordem natural, que se projetam para a vida após a morte, que se projetam para o contato entre o real e o sobrenatural. Então, religião é um corpo organizado de crenças que ultrapassam a realidade da ordem natural. E que tem por objeto, a religião tem por objeto o sagrado ou o sobrenatural, sobre o qual ela elabora sentimentos. A religião, ela está concentrada em provocar experiências empíricas, experiências ligadas ao sentir. Elabora sentimentos, pensamentos e ações. Então veja bem que a religião, ela vai além da filosofia, porque a religião, ela não fica somente, a religião não fica somente no pensamento, ela parte para ações, ela parte para rituais, para cerimônias. É o que caracteriza a religião. Rituais, cerimônias, e não somente um corpo de doutrina. Tanto é que há budistas filosóficos, não praticam os rituais da religião budista, mas aderiram ao budismo enquanto filosofia de vida. Isso é muito comum, principalmente entre artistas, cantores. Nós tivemos casos de vários deles nos anos 70 e 80, como o caso de John Lennon e outros. O
medo do desconhecido e a necessidade de dar sentido ao mundo que o cerca levaram o homem a fundar diversos sistemas de crenças, cerimônias e cultos. O medo do desconhecido. O medo do desconhecido. De onde vem a tempestade? O que ela pode provocar? O que ela pode trazer de bom e o que ela pode trazer de ruim? E a vida após a morte? Para onde foi um ente querido que faleceu? O corpo estava sem vida, mas será que ele era somente aquele corpo? Então o medo do desconhecido e a necessidade de dar sentido ao mundo à sua volta, o crescimento, o nascer, o crescer, o morrer, a vida em relação com o seu semelhante e com a natureza. É bem verdade que nela há aspectos naturais conhecidos, mas há também aspectos desconhecidos. O medo do desconhecido e a necessidade de dar sentido ao mundo que o cerca levaram o homem a fundar diversos sistemas de crenças, cerimônias e cultos. Eu preciso do sol, então nós vamos dançar para o sol, vamos fazer um ritual para ele. Eu não entendo o que acontece após a morte, vamos fazer um ritual, vamos fazer uma cerimônia quando do falecimento de um ente querido. Então esse medo do desconhecido foi que levou o homem a fundar sistemas de crenças, cerimônias e cultos. Muitas vezes esses sistemas, cerimônias e cultos são centrados na figura de um ente supremo, uma divindade, um ser supremo que os ajuda a compreender o significado último de sua natureza. Um ser supremo que ajuda a entender a sua própria natureza. O que ele está fazendo, para que ele foi criado, como ele surgiu. O medo do desconhecido dessas informações levou o homem a criar o que nós chamamos de religião, muitas vezes centrado na figura de um ente supremo. Mitos. A filosofia rompe com mito, a religião não. Em alguns aspectos, há religiões que se distanciam mais dos mitos, sim há, mas há outras comprometidas profundamente com os mitos. Mitos, superstições, ritos mágicos que as sociedades primitivas teceram em torno de uma existência sobrenatural. Há algo de sobrenatural, dizia o homem primitivo, algo de sobrenatural, intangível, que eu não posso atingir pela razão sem apelar para o sobrenatural. Que valeram a crença num ser superior e ao desejo da comunhão com ele, nas primeiras formas de religião. Pois bem, vamos falar um pouco a respeito da Bíblia acerca disso, embora a nossa disciplina seja a filosofia da religião. Mas nós vemos que na Bíblia, quando Adão e Eva pecaram, eles saíram da presença de Deus. E as gerações que vieram posteriormente, vieram tendo cada vez menos conhecimento de Deus. Cada vez menos conhecimento de Deus. E esse desconhecimento, esse afastamento de Deus, os levou à busca de uma explicação do sobrenatural que vai fazendo surgir várias religiões. Mais adiante nós temos uma discussão se o politeísmo veio primeiro, a adoração a vários deuses veio primeiro, ou se veio primeiro o monoteísmo.
pois nós temos uma discussão acerca desse assunto. Nos parece que o monoteísmo veio primeiro, porque no livro de Gênesis está escrito que de certo momento o homem passou a adorar a Deus. Mas isso é uma discussão para mais adiante. A observância e a experiência religiosa tem por objetivo prestar tributos e estabelecer formas de submissão a esses poderes sobrenaturais. Vamos observar e na experiência religiosa vamos criar formas de nos submeter a esses poderes sobrenaturais dos quais nós necessitamos, nos quais está implícito a ideia de existência, de ser, ou seres que criou ou que criaram e controlam o cosmos e a vida humana. Criou, do ponto de vista do monoteísmo. Criaram, do ponto de vista do politeísmo. Controla, do ponto de vista do monoteísmo. Controlam, do ponto de vista do politeísmo, o cosmos e a vida humana. O que as religiões têm em comum? As religiões têm como características comuns. Primeiro, o reconhecimento do sagrado. Segundo Rudolf Otto, filósofo e teólogo alemão, e também segundo ao que nós observamos no nosso dia a dia, o que lemos, o que percebemos no relacionamento com pessoas de várias religiões, o reconhecimento do sagrado é um ponto comum às religiões. Todas as religiões praticam, reconhecem a existência do sagrado. A dependência do homem de poderes supramundanos também é uma característica comum às religiões. As religiões, elas acreditam que o homem depende de poderes que vão além dos poderes desse mundo, poderes supramundanos. Além de características comuns, é claro que as religiões possuem pontos totalmente distintos entre si. Tem pontos comuns, mas também tem pontos distintos. É daí que surgiu o debate entre religião natural e religião revelada. O que é a religião natural? O que é a religião revelada? A religião natural busca o seu modo de existir na natureza. Já a religião revelada, ela aceita a revelação da natureza, mas pensa também em outras revelações, como revelações por intermédio de escrituras, como é o caso do cristianismo, que tem suas escrituras, e de outras religiões que também têm as suas escrituras. Então, este último conceito recebeu um significado especial no judaísmo e no cristianismo, o conceito de religião revelada. Quando pensamos em religião revelada, o nosso pensar, a nossa busca, remete-se de forma especial ao judaísmo e ao cristianismo como religiões reveladas. Por isso, por essa crença no sagrado, fala-se em hierofania. O que é hierofania? Fania é manifestação. Hierofania, manifestação do sagrado. Essa manifestação pode ser através de uma pedra, de uma árvore, ou também pode ser através da encarnação de Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus homem.
tanto um aspecto quanto o outro, trata de hierofania. Por mais que a mentalidade ocidental possa repudiar, possa rejeitar certas expressões rudimentares ou exóticas das religiões primitivas, na realidade, a pedra e a árvore não são adoradas enquanto tais. Quando elas estão sendo adoradas, o adorador nessas religiões não está pensando na pedra ou na árvore enquanto pedra ou árvore mesmo, mas ele está pensando como expressões de algo sagrado que paradoxalmente transforma o objeto numa outra realidade. O sagrado e o profano configuram duas modalidades de estar no mundo e duas atitudes existenciais do homem ao longo de sua história. O sagrado, que diz respeito à religião, ao espiritual, e o profano, aquele que diz respeito ao mundo, que não tem contato direto com a religião, são duas realidades, duas modalidades presentes na existência do homem ao longo de sua história. Contudo, as reações do homem frente ao sagrado, em diferentes contextos históricos, em diferentes lugares, em diferentes épocas, não são uniformes e expressam um fenômeno cultural e social complexo. É complexo porque há várias formas de religião, apesar da base comum, como nós vimos, que é a crença no sobrenatural, a crença em uma divindade, em um poder ou poderes supremos. Pois bem, chegamos ao final da nossa primeira aula de filosofia da religião. Nesta aula nós buscamos definir filosofia, conceituar a filosofia da religião e discorremos, ainda que brevemente, acerca da origem da religião. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Assistam a videoaula, se possível mais que uma vez. Leiam a vossa apostila, estudem e até o nosso próximo encontro, depois da oração que faremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã, nós lhe somos gratos, ó Pai, pela oportunidade de aprendermos este assunto que tem relação com a sua palavra, com a nossa vida espiritual e com a vida espiritual das pessoas que nos cercam. Nós lhe somos gratos e te pedimos, papai, que possamos guardar o que aprendemos no nosso coração. Te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.